Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu não tenho como responder. Alguns irmãos estão me perguntando assim, pergunta o Dalmo, onde é que vai ser a celebração hoje? Eu não sei, irmãos. Algumas pessoas estão perguntando, e aí, pastor, vai ser aonde? Eu não sei, irmão. Depois combino ali com o irmão Dalmo. Eu sei que amanhã a igreja está sempre em festa. Amanhã na casa da Aline Peluso. Também temos outra grande celebração. Deus é bom em todo tempo. A igreja está sempre em festa. Haja bolo de aipim, irmãos. Que bênção tem sido esse tempo para cada um de nós. Lembrar você que está em casa aí, prepare os elementos que logo após a palavra teremos a ceia do Senhor. Você que chegou agora. O tema que nós queremos abordar, e esse mês de maio, mês de família, nós queremos compartilhar sempre uma palavra direcionada à sua vida familiar. E no dia de hoje, nós falaremos então de uma relação que é uma relação conflituosa, uma relação difícil, mas que ela tem um desfecho lindo. E a gente olha então para as Sagradas Escrituras e a gente vê assim que é possível. Nós somos capazes de passar por problemas no seio da família, onde às vezes há divergências, às vezes um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, às vezes o relacionamento fica tão difícil, a corda estica, tensiona tanto, parece até que vai romper, e às vezes rompe mesmo. Mas é preciso a gente ter em mente que para tudo tem um tempo determinado e que vai chegar o momento que é o tempo da reconciliação. Eu queria abordar nessa noite um tema que é reconciliação familiar. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, é só pensar, irmão, e até você que está em casa, não tem um familiar, um cunhado, uma sogra, um genro, que você, em determinado momento, falou assim, vamos viver bem? Você lá e eu cá. A linha fronteiriça, a faixa de Gaza é aqui, ó, não ultrapassa, não. E a gente acha, às vezes, assim, nós estamos bem, estamos vivendo bem, traçamos aqui os limites, vai tudo bem. E eu queria te desafiar nessa noite a você refletir comigo sobre esse tema, reconciliação familiar. E, para tanto, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 31, dos versos 43 ao 55. Gênesis 31, de 43 a 55. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas e estes filhos são meus, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão. E comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão, Jegar Saduta. Porém, Jacó chamou-lhe Galide. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galide, ou Galede. E Mispa, por quanto disse, atente ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que o Senhor é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó, eis aqui este testemunho, este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. E este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor,
o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lar. Senhor, tua palavra tem um propósito especial. Salva, cura, liberta, faz aquilo que agrada ao teu nome nessa noite. Que teu Espírito Santo tenha liberalidade, em nome de Jesus. Amém. Essa família já vem vivendo momentos muito difíceis, por intermédio da vida de um homem chamado Jacó, por grandes promessas que Deus tinha na vida desse homem, por coisas tremendas que Deus tinha a realizar, e Deus sempre manifestou a ele propósitos maravilhosos. Mas ele parece sempre querer dar uma ajudinha ao Senhor. A prova é que ele foi pegar a bênção da primogenitura e passar à frente do seu irmão e fez algo que se cumpriria naturalmente, Deus faria chegar. Mas ele trama tudo com a mãe e depois ele fica 20 anos afastado do seu irmão. E dizem aí, os grandes hebraístas, que o nome dele era suplantador, até o encontro que ele tem com Deus, Deus muda o seu nome para Israel. Mas Jacó lá atrás, no seio da sua família, estava plantando algumas coisas que não foram boas. Ele roubou a bênção, roubou a primogenitura, então ele se apaixona por uma mulher. Nesse ato de se apaixonar por uma mulher, e um homem apaixonado vira uma criança sem controle, faz loucuras. Você lembra quando você estava apaixonado ou apaixonada, as suas loucuras de amor? Sim ou não? Você lembra aquela vez que você saiu de casa, que você não deu muita satisfação a ninguém, que seu pai e sua mãe, você está rindo que você está lembrando. Já tem a denúncia aqui certinho. Olha, e aí você foi lá, fez aquilo mesmo. Aí, enfim, eu sei que sua família ficou tão preocupada com você. Que loucuras de amor você já fez na sua vida por uma paixão? Jacó fez um grande concerto com o seu sogro Labão. Falou, vou trabalhar 7 anos por essa amada chamada Raquel. E trabalhou, e no momento que então Raquel, e estaria chegando, e alguns tradutores vão dizer que não esperou 7 anos, que foi logo em seguida, que no momento que fez o acordo, a filha já era dada. Irmão, se foi antes, se foi depois, não interessa, interessa que ele trabalhou 7 anos por Raquel, ponto final. Aí ele vai se deitar com Raquel, no dia seguinte acorda, quem era? Lia. Se sentiu enganado. Vocês acham, sinceramente falando, que um homem no dia seguinte ia descobrir que estava com a pessoa errada? Mas pulando essa parte, ele vai para o sogro e fala, olha, esse negócio não está bom, nós fizemos um pacto, um acordo. E aí o sogro fala assim, tu quer a outra? Não, porque aqui não tem esse costume não. Aqui é o seguinte, aqui primeiro é a mais velha, tu quer a mais nova? Tá bom, mais 7 anos. Irmãos, trabalhar 14 anos para um sogro para ter direito a uma mulher. E tem homem que está na pandemia em casa o tempo todo, que não trabalha, olha, é complicado, irmão. Já está tempo sem fazer nada e as contas chegando. 14 anos. E aí ele fala assim, mas o costume aqui não é esse. O costume do nosso povo não é esse. Jacó, meus irmãos, se sentiu traído. Naquele momento,
no vulgo lá da população, lá da galeria, Jacó concluiu o seguinte: tomei uma pernada. E se eu quiser, essa mulher não tem jeito. 14 anos. E assim fora. E aí ele começa a cuidar do rebanho do seu sogro, aquilo tudo bacana. Aí é feito um acordo, um pacto. Olhe no capítulo anterior, no 30. Eles fizeram um pacto, que o que teria direito a quê, tipo de rebanho, que está pintadinho, que não está. Só que os de Jacó cresceram, prosperaram, Deus abençoava. E o de Labão nem tanto. E que fidelidade Jacó trabalhou. Ele trabalhou 14 anos para levar as duas. Alguns vão dizer assim em casa: pastor, então é certo isso, ter duas mulheres? E nunca foi plano de Deus. Para você que já está em casa assim, tentando pegar a palavra e torcer, nunca fora plano do Senhor. A Bíblia fala: deixará, portanto, o homem e unir-se-á à sua mulher. Ponto. Se você quiser, a gente fala depois do culto. Porque tem gente já que gosta, né, de torcer e querer justificar o pecado. E pagou um alto preço por isso. Ele estava crente que estava indo bem, e aí é feito outro acordo, irmãos. Mais 6 anos de trabalho para ter direito ao rebanho. Na verdade, Jacó trabalhou em torno de 20 anos para juntar 2 mulheres e umas cabecinhas de gado. Aí chega um momento que o clima vai ficando tenso, você vai olhar no início do capítulo 31, e essa raça de cunhado é uma bênção, irmãos. Eles estavam botando uma pilha, então, no seu pai, dizendo assim: Jacó, olha o rebanho dele, só o dele prospera. A situação está difícil, papai. Ele deve estar roubando, ele deve estar fazendo um monte de coisa errada, porque olha só, olha os dele, o que está acontecendo, e olha os nossos. Já tinha esse negócio. Jacó passou e percebeu o clima. O texto vai dizer que Jacó olhou para o semblante de Labão e percebeu que o semblante tinha mudado. Você já conviveu com alguém dentro de casa que você vê um semblante diferente? Não é quando você faz coisa errada, não. Você está certo, direitinho, andando na linha. Aí você vai ver o semblante de alguém já te olhando meio torto assim e falando: Você imagina o que é viver numa família que você trabalhou 20 anos, com maior fidelidade, inclusive quando tinha lobo, alguma coisa que pegava a ovelha, porque tem sempre um percentual de gordura, irmão, que vai ser retirado, aquilo ali que vai se perder, vai morrer. Jacó sacrificava o dele, não sacrificava o do sogro. Ele agiu com extrema fidelidade ao seu sogro. Tudo que tinha de ruim para o rebanho, ele tirava do dele. Agora está ouvindo que ele é ladrão, está roubando. Que injustiça! Agora, o que me chama a atenção, o verso 3 e o verso 13 desse capítulo, que Deus vai falar para Jacó que é hora de sair. Fala: volta para a sua parentela. Me chama a atenção no texto, que quando Deus fala assim, é o momento de você sair. Deus não fala o que ele tem que levar. E o que ele faz? Leva as esposas, leva o gado, leva os netos de Labão, filhos dele. E aí vem uma esposa dele ali com maus hábitos, ainda pega os ídolos do pai e leva de quebra também. Ou seja, saiu levando tudo, até o que não devia. Esse Labão, que já estava por aqui com Jacó, pela pilha que seus filhos colocavam nele, dizendo: está te roubando, agora quando olha, ele sai de mansinho, leva tudo, ainda leva os ídolos. Aí fala: não vai ficar assim não, eu vou atrás. E é o momento em que a gente se depara agora com um texto em que eles se encontram, e aqui vai ser gerado um pacto. Labão toma uma decisão, depois de tudo isso, meus irmãos. A decisão de Labão é reconciliação, sabe por quê? Labão começa a perceber que os filhos, os netos, genro, terra, gado e ídolos, tudo ele tinha perdido. Estava indo embora, estava escoando. E então ele vai atrás, e mesmo na cultura da época,
Jacó começa a ser pressionado pelo seu sogro, porque o verso que nós lemos diz que Labão disse a Jacó assim: estas filhas são minhas, esses filhos são meus, esse rebanho é meu, tudo que está vendo aqui é meu. E que farei hoje? Estas filhas ou aos filhos que tiveram? Ou seja, o início da conversa é tenso. Ele já chega falando assim: está vendo isso tudo que tu carregou aí? Na verdade, isso tudo, sabe de quem é? Meu. O sogro querendo pegar tudo de volta. Isso aqui tudo é meu. Tu não tem direito a nada, cidadão. Sabe por quê? Na lei, e realmente, em Êxodo 21:4, Labão estava correto. Na cultura, estava correto. O problema é, no pacto que eles fizeram, Jacó estava certo. Só não estava certo em levar aqueles ídolos, aquelas coisas ali. Ou seja, todo ponto de tensão numa família que começa a ter problemas de relacionamento é quando um olha por um ângulo e o outro olha por outro ângulo. E tem gente que tem um ponto de vista mais emocional, tem gente que tem um ponto de vista mais prático, tem gente que tem um ponto de vista que é mais da lei, né? Geralmente o pessoal da área jurídica, e tudo é legalidade. Olha, o que está escrito, vale o que está escrito, não está escrito, está escrito. Mas, meu irmão, relacionamento é mais importante, mas vale a regra, o escrito e tal. Aquilo não parece, mas aquilo está dentro da gente. Eu sei disso, irmãos, eu trabalhei com isso há muito tempo. E a gente não consegue, então, observar outros pontos de vista. Labão não percebe e ele não quer saber do pacto. Ele trabalhou, ele tinha direito, irmãos. Ele não trabalhou 14 anos pelas filhas, sim ou não? Não foi esse o acordo? Como é que Labão agora vem falando que essas filhas são minhas? Eles não acordaram, trabalha, leva. Não acordou no gado 6 anos. Como é que agora ele vem cheio de direito? É porque no momento da raiva, no momento que a gente está irado, a gente só pensa nos nossos direitos e pouco a gente pensa no direito do outro. Os relacionamentos hoje estão permeados por pessoas que elas se sentem sempre no direito. E com raríssimas exceções, as pessoas hoje estão pensando nas suas obrigações. Aí começa então um cisma, um drama. E isso estava em total desacordo com tudo que eles haviam tratado. A maioria dos afastamentos impede reconciliação, porque cada um vai olhar para um lado. A gente não consegue perceber o que é você ceder, o que é você praticar esse ato que você, às vezes, lembrar um pouquinho o que acordou com o outro, ou olhar o ponto de vista do outro, tudo vai facilitar. Labão olhava para a cultura, Jacó olhava para o trato, para o pacto, mas Labão percebe que a perda ia ser grande, apesar de tudo que ele queria praticar, apesar de tudo que ele poderia achar injusto. Ele sabe que lá dentro ele não ia conseguir grandes coisas mais, ele sabe que já estava perdendo as filhas, já estava perdendo tudo que tinha. Até se você for ler o texto, as próprias meninas vão dizer assim: meu pai vendeu a gente, arrumou dinheiro em cima da gente. Vamos agora tomar tudo que a gente pode, que é nosso direito. Não dá confiança a ele, não. Ou seja, já estava todo mundo para o lado de Jacó mesmo. Ninguém queria estar com ele, não. As meninas já estavam se sentindo ali vendidas, como objeto. Até porque, irmão, lembrar a cultura da época o que era. A mulher era contada até como riqueza. Essa era a cultura à época. E aí, Labão, quando olha para isso, ele tem a iniciativa. Me chama a atenção que ele tem uma iniciativa, mas ele inicia muito mal a reconciliação. Ele começa dizendo assim: eu tenho direitos, e você tem obrigações. Todo ponto de tensão em relacionamento diz respeito a direitos e obrigações. Quando a gente começa uma conversa, a gente sempre acha que tem um direito. Isso aqui eu sempre fiz, isso aqui sempre foi meu. Esse instrumento eu sempre limpei e botei aqui. Ai de quem mexer nesse instrumento. Ai de quem fizer assim com ele. Está errado, eu não quero, eu quero assim, é meu. Eu estou há 10 anos que eu boto esse instrumento aqui.
É um direito que eu tenho adquirido. Aí chega você que nunca viu, vai mexer por quê? A gente sempre acha que espaços a gente domina, que circunstâncias a gente domina. A gente sempre acha que tem muito direito. A gente sempre acha que o nosso ponto de vista é o único que serve, é o melhor que tem. Mas em se tratando de reconciliação, comece bem o teu discurso. Se coloque no lugar do outro. Tente imaginar o outro e dê oportunidade ao outro. Eu tenho visto no decorrer da vida alguns ministérios pastorais que, às vezes, o pastor não entende o momento que ele tem que sair ou que ele tem que ficar. E é ruim quando você tem que sair e você quer ficar. E é ruim quando você quer ficar e tem que sair. Mas sabe por que lá no fundo, às vezes, o camarada tem que sair e não quer sair? Porque ele acha que tem muito direito, que ele é o dono do pedaço. E tem, às vezes, poucas obrigações. É um ponto de vista difícil. E aí, então, eles começam a manter um diálogo. Agora, me chama a atenção também que Jacó podia ter falado assim para ele: ei, sogrão, não pode parar. O que nós acordamos? Nós não tratamos isso. É ou não é verdade? Foi isso o acordo? Não foi. Mas o que Jacó faz? Silencia. Boca fechada, deixa o sogro falar tudo. Até o momento que o sogro fala assim: vamos fazer um pacto. Aí Jacó começa a se pronunciar. Enquanto o sogro está falando de coisas que não daria reconciliação, Jacó está calado. Irmãos, a vida vai nos trazer circunstâncias difíceis, vai exigir de nós que nós venhamos abrir mão de algo. Você está disposto a abrir mão de quê? Para gerar uma reconciliação? Talvez alguém tenha te ferido gravemente e você fala: pastor, mas não é justo. Esse irmão tinha um negócio comigo, ele me roubou. Esse irmão fez uma coisa comigo que... Isso não é irmão, não. Pastor, o senhor não sabe o que meus pais trataram comigo e o que eles fizeram. Pastor, o senhor não tem noção dos meus dramas familiares, por momentos tão difíceis, em que eu precisava só de um apoio, de uma palavra, e nada disso fora estendido para mim. Ao contrário, o pouco que eu juntava, eles queriam tirar. Presta atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Nós que temos a Cristo, fomos chamados para perder. A Bíblia fala que a maior dádiva é dar do que ceda. Ceda. Toda iniciativa de reconciliação vai exigir de nós que cedamos, que a gente consiga olhar para o lado e falar assim: eu prefiro ceder do que manter esses pontos de tensão. Eu preciso reconciliar. E pode reparar, irmãos, as pessoas mais complicadas em relacionamentos, elas não estão dispostas a ceder. Estão sempre se achando donos da verdade, dos pontos de vista que abraçaram. São pessoas que têm muita dificuldade de dizer: ei, eu abro mão. Segunda coisa importante na reconciliação: toda reconciliação vai exigir de nós que a gente engula alguns sapos. Você imagina o que é Jacó, depois de ter trabalhado tudinho. Ele levou o que era dele, ele nem sabia o que a esposa tinha roubado os ídolos, ele não sabia não. Ela escondeu aquela historinha lá, o pai chegou lá para revistar, você sabe muito bem. Jacó podia ter dito assim: ei, sogro, só te lembrar uma coisa, nós fizemos um acordo, eu estou cumprindo o que fora acordado, não tem conversa. Mas sabe o que Jacó faz? Engole.
me engole. Fica quieto. Toda pessoa que pensa em reconstruir algo, em reconciliar um relacionamento, ela vai precisar saber ouvir. E Jacó fez isso. Sabe por quê? Não cabia naquele momento, irmão, justificar nada. Não ia adiantar falar assim, ó, você está esquecendo do pacto que nós fizemos. Não ia adiantar. Não ia adiantar estar falando assim, eu vou te explicar meu ponto de vista. Não ia adiantar. Por mais que a gente fale, o outro que abraçou um ponto, ele não está disposto às vezes a ceder, não. Só o Espírito Santo pode convencê-lo, e é o que vai acontecer no texto. Mas, prosseguindo, toda reconciliação precisa ser marcada por uma aliança, e eles vão fazer isso, um pacto. Desde o início da relação, começa com a esperteza de Labão em cima de Jacó. Mas, no prosseguir dessa relação, a filha de Labão amava Jacó. E essas posturas de reconciliação, a gente vai perceber que esse sogro espertalhão, e um sogro até intransigente, ele chega dizendo, tudo é meu. Agora ele vira um conselheiro familiar. E sabe quem faz isso? Só o Espírito Santo. Aquele homem que estava dizendo assim, tu quer trabalhar? Eu sei que ele quer a mais nova, mas eu vou dar mais velha, depois eu vou sugá-lo 14 anos para dar mais nova, que é o que ele quer. Explorou mesmo. Ele não estava ligando para os relacionamentos. Agora chega nesse momento do texto, o verso 50, ele fala assim, vamos fazer um pacto, vamos, mas tu tem que me prometer uma coisa. Tu vai ser um bom marido para as minhas filhas e tu vai ser um bom vizinho. Ora, bolas. Olha que coisa interessante. Trate minhas filhas bem. Conselheiro familiar. Agora aquele homem intransigente, aquele homem que não queria ceder nada, aquele homem que vai correr atrás do suposto prejuízo, ele vira para o genro e fala assim, vai ter um acordo, mas vai ter um acordo se você me prometer, seja um bom vizinho, cuide bem das minhas filhas. Porque nesse projeto de reconciliação, quando você cede, é o solo fértil para o Espírito Santo transformar o endurecido, o embrutecido, aquele que não enxerga o que precisa enxergar, aquele que não cede o que precisa ceder, aquele que não faz o que precisa ser feito. O Espírito Santo honra a tua capacidade de entrega, de engolir aquilo que é difícil, e o Senhor começa a trabalhar. E é um momento lindo em que esse camarada chega dizendo assim, eu sou dono de tudo, Labão. Agora ele fala assim, eu vou deixar tudo contigo, mas faz um favor, seja um bom vizinho e cuide bem das meninas. Me promete isso. Ou seja, ele não está querendo mais nada, porque parece que o Senhor toca nele ao ponto dele lembrar do pacto. E é isso que está sustentando a família, irmãos. Nos momentos difíceis, lembre-se do pacto. E casamento é um pacto sagrado, onde o Senhor é testemunha. Parece que nós esquecemos que somos o povo do pacto. Parece que nós esquecemos que temos um pacto com o Senhor, e por qualquer motivo hoje a gente quer divórcio. Larga para lá, troca, substitui. Fica aqueles velhos debates sobre segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. Na verdade, estão banalizando a instituição chamada casamento, família. Há uma banalização, impacto. E a gente dá valor a papel. Estou casado, que coisa linda. Olha aqui, pastor, não divorciei. Olha aqui o papel. Eu estou casado. Mas só vai para o papel aquilo que você pactua. O que vale no papel é o pacto. Se na hora você declarar um não, não tem pacto, não tem papel. A gente está dando valor a papel e não a pacto. Nós somos o povo que está se perdendo em meio a isso.
banalizando o pacto, banalizando a instituição família, e casamento cristão tem que ser dentro da esfera de um pacto, de um acordo, de uma rubrica, onde o Senhor vai fazer um carimbo celestial, é uma aliança estabelecida num cordão de 3 dobras que não se rompe. Temos que ser o povo do pacto. Casamento é unidade, é a base para se formar essa família, é uma aliança que vai visar unidade. Casamento é sinônimo de unidade. Nessa síntese, nenhum dos dois vai se tornar fraco, sabe por quê? Um coopera com o outro, um ajuda com o outro. O inimigo do casamento e da família é orgulho, buscar interesse próprio, só querer saber do seu ponto de vista. Quem anda num pacto, quem anda numa aliança familiar, é sempre um grande aliado, é sempre um grande companheiro, companheira, é sempre um grande amigo, amiga, é sempre um grande parceiro, está sempre disposto a ceder para viver em comunhão familiar. Porque lembra do pacto que fora feito. E a gente esquece disso fácil. Eu dava curso de noivos na minha igreja, aula inaugural, já era um trauma. O pessoal acha que curso de noiva é para todo mundo sair diplomado e dizer, estou pronto para o casamento. Eu já dizia assim, metade dos casais vão sair daqui e desistir do casamento hoje. Um de frente para o outro. Ruth 1:16. Que pacto bonito tem essas duas. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Diz um para o outro. Aí eles começam, aquela voz, né? Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Continua. Teu pai será o meu pai. Fala para ele, fala para ela. Teu pai vai ser o meu pai. Tua mãe vai ser minha mãe. Diz. E tua mãe vai ser minha mãe. Continua, não foge não, olhando nos olhos, um para o outro, e vocês agora vão dizer, os teus sobrinhos, os mais chatos, serão meus sobrinhos. Ô pastor, tem que falar isso mesmo? Tem. Tem. E continua dizendo, eu amo a sua família, que coisa boa são os meus cunhados serão como irmãos para a minha vida. Pastor, onde é que eu assino? Eu vou desistir do curso, pastor. Sabe por quê, irmãos? Se a gente não lembrar que nós somos um povo do pacto, o povo da aliança, qualquer besteirinha a gente está largando, renunciando. Tem gente que casou aqui agora, que tem um aniversário na família, que o marido ou a esposa é na casa de fulano, não vou lá não. Não vou, sabe porque me trata mal, tem inveja, vai fazer isso e aquilo, não quer ninguém. Irmãos, eu sei que é desafiador, é para essa gente que você olha, que te cumprimenta assim, sabe? Bom dia, querido, sabe? Boa tarde, boa noite. Você vê que a pessoa está com a raiva de você, aquela raiva, aquela coisa, que a pessoa está tensa. O momento que você olha para ela, você percebe aquele semblante assim, um coração amargo, endurecido. Aí você passa e fala, a paz do Senhor, bom dia, Deus te abençoe. Você vai falar 1000 vezes. Tem dia que ela nem responde. Porque ela dá do que tem, e você também dá do que você tem. Cada um dá do que tem, irmão. Mas a gente não pode esquecer que nós somos o povo do pacto, o povo da aliança, e isso envolve obediência, submissão, principalmente fidelidade. Não existe aliança sem fidelidade, honrar, cuidar, respeitar na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, no emprego, no desemprego. No comer do pão, mas no comer da picanha maturada argentina, com azeite e um queijo assim por cima, ao ponto. Ao ponto. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tive algumas oportunidades na vida, meus irmãos, de fazer grandes viagens internacionais pelo meu trabalho. Eu tive.
E todas as vezes que me desafiava a fazer essas viagens, eu lembrava da Márcia, que a gente morava assim numa casinha boa, que era uma bênção. Márcia está assim já. A casa não tinha telhado, não, irmãos. Eu tinha que molhar a laje de tão quente que era. Sabe como é que era o climatizador? Um circulador pendurado do lado de fora da grade para puxar um vento mais fresco e jogar para dentro. Eu tenho certeza que você nunca fez isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso. O meu guarda-roupa, irmãos, era assim, uma baliza, um negócio assim, no quarto lá, com as roupas tudo assim atravessadas, minha, da Márcia, tudo assim, era um guarda-roupa. Quando eu lembrava que essa mulher estava comigo do meu lado, nesses momentos, quando chegavam os momentos das grandes viagens, eu falava assim, eu não posso deixar essa mulher de fora, não. Eu fazia um esforço sobre-humano. Mas, irmãos, teve um dia que eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem, ela não tinha como ir. Ela estava recém-formada num concurso que ela tinha que, menos de um mês, se apresentar lá no trabalho dela. Eu fui lá no comandante-geral dela, lá, bati cabeça, falei, permissão, senhor? Estou aqui por uma causa nobre, o que é? Quero levar uma recém-formada para viajar comigo para a Europa. Aí ele riu. Você é louco me fazer um pedido desse? Falei assim, é uma oportunidade de ouro, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Essa mulher remou comigo, andou comigo, está até aqui. Eu vou fazer uma viagem que é uma viagem. Se essa mulher não estiver do meu lado, eu não acho que eu nem consigo ir. Eu preciso honrar essa mulher. Ele falou assim, agora tu me convenceu. E ela foi. Depois ficou um ano inteiro pagando serviço sábado, domingo. Aí eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. E ninguém ouse dizer que a culpa é do pastor, por favor. Não coloque isso na minha conta. O meu papel era levá-la, amém? O restante ela resolve. Mas sabe por quê, irmãos? A importância que tem um pacto. Na alegria, na tristeza, está ali. Vai junto, irmão. Vai junto, não larga não. Não rói a corda não. Esteja junto, seja lá o que for. E por último, eu quero concluir essa reflexão dizendo que, mesmo que haja divergências, e elas existirão. Você olha para Labão, ele tinha ídolos, e ele vem falando aqui, nós vamos fazer um pacto. Sabe qual é o pacto que ele quer fazer? Ele faz um juramento em nome de Deus de Abraão, Deus de Naô. Quem é esse Deus de Naô? Cadê? O Naô está com a gente hoje aqui? Já está aí? Cadê o Naô? Ele está aí. Né? Naô não tá, ele chegou, mas não está aqui agora não. Né? Nada contra o Naô. Meu irmão, te amo, você é uma bênção. O teu Deus, Naô, é o meu Deus também, Naô. Você que está assistindo em casa aqui. Tem um Naô aqui na igreja, você que não está entendendo. Né? Mas Labão vem dizendo assim, o Deus de tudo. Percebeu a pagelança espiritual que ele vive? Vocês perceberam o negócio, o pacto que ele quer fazer em nome de quem? Aí Jacó fala assim, não, o pacto vai ser no nome do meu pai, do Deus do meu pai. É o único Deus verdadeiro. Há uma divergência, na hora até de pactuar. E aí eles erguem uma coluna, eles realizam um sacrifício, comem pão juntos e invocam Deus como testemunha. Nesse momento cai por terra toda a religiosidade, nesse momento cai por terra todas as convicções fajutas, frágeis. Eles invocam o Deus verdadeiro e Labão chama o nome daquele lugar Jegar Saduta, ou seja, monte do testemunho. E então Jacó vai chamar Galede ou Galide, e quer dizer torre de vigia, torre de observação. Parece até que eles estão entrando num acordo, numa convergência. Agora não tem mais pilha, agora não tem mais fofoca, agora não tem mais palavra arrogante, agora não tem mais o meu ponto de vista, o teu ponto de vista. É chegado o momento da reconciliação. E todas as vezes que há reconciliação, há também grandes promessas de Deus. Presta atenção. Você que está achando que está bem, que não quer se reconciliar, você não faz ideia do que você está perdendo.
Toda reconciliação traz bênçãos dos céus para as nossas vidas. Deus quer ver a gente quebrantado, considerando o outro superior a nós mesmos. A gente sempre cedendo, sem arrogância. E aí chega o ponto em que eles invocam esse Deus, e no momento que eles fazem isso, as promessas começam a se cumprir. Sabe por quê? Eles fazem uma oferta que agrada ao Senhor. Verso 54. Sacrificou um sacrifício na montanha, diz o texto. E quando nós agradamos a Deus, meus irmãos, quando nós ofertamos ao Senhor, a gente pensa, oferta dinheiro, mas não, é ofertar a tua vida, tudo que você tem, tudo que você é com inteireza, é com propósito sincero no coração, há bênçãos de Deus, porque Ele faz promessas também, dizendo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Segunda coisa, quando eles invocam a presença de Deus, a reconciliação chega à porta, a comunhão, e diz o texto, verso 54, convidou os seus irmãos para comerem pão, e eles tornam ali então a partilhar, e é o que faremos a seguir. Toda reconciliação traz comunhão, traz partilha, e a gente consegue conviver melhor. Terceiro, toda reconciliação traz uma festa. Olha o verso 54. Eles comeram pão e passaram a noite inteira na montanha. Quem diria? O propósito de ali era tomar tudo, dizer, isso tudo é meu, você não tem direito a nada. Mas quando chega o ponto da reconciliação, Labão fala, pode ficar, bota uma linha aqui, essa terra é tua. Seja um bom vizinho, trate bem minhas meninas, e vamos passar a noite inteira na montanha. Festa, celebração. Pela manhã a Márcia Soriano estava falando da parábola do filho pródigo. Que momento difícil, que grandes autores vão dizer que esse texto, o nome está errado. Tinha que ser a parábola do pai compassivo. O que me chama a atenção na parábola é que quando aquele que viveu dissolutamente volta, há uma festa, uma grande celebração. E sabe quem fica de fora da celebração? O filho mais velho, porque só está olhando por um ponto de vista e não quer reconciliar. Tem gente nessa noite perdendo festa, celebração, com o coração endurecido e não quer reconciliar. O Senhor tem um banquete para você, meu irmão. O Senhor tem um banquete para você, minha irmã. Não perca a festa, a celebração que Deus quer fazer na sua vida, na sua família. Aí fica ali endurecido, para que isso? Verso 55. Para quem faz reconciliação tem afeto. Labão se levantou pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas. Você não vai ver na Bíblia nenhuma vez que esse pai vai fazer isso. Eu estou falando para você que nunca ganhou um beijo do seu pai, que nunca teve um abraço da sua mãe, que nunca teve um afago. Quando há reconciliação, irmãos, há toque, há afeto, há beijo, há contato, há amor transbordando. Quando há reconciliação, a bênção do Senhor, o verso 55, e abençoou-os. Labão fez isso. Você quer viver debaixo de bênção? Você quer viver debaixo de bênção? Reconcilie. Ajuste o que precisa ser ajustado, pois a palavra fala, abençoarei os que te abençoarem, multiplicarei. Que bênção é a gente viver assim. Jacó passou sua vida inteira, irmãos, fazendo reconciliações. Aqui no capítulo 31, ele se reconciliou com seu sogro. Lá no capítulo 32,
ele vai se reconciliar com Deus. Ele tem um encontro com Deus que a vida dele estava difícil. Deus muda até seu jeito de andar. Agora ele vai andar mancando. Encontrou com Deus, reconciliou, nunca mais andou da mesma forma. Mas eu acho lindo também, lá no capítulo 33, você vem 31, 32, 33, reconciliação com Esaú. Com o sogro restaurou, com Deus restaurou, com o irmão restaurou. A vida de Jacó foi uma vida de eterna reconciliação. Sabe por quê? A importância da família deve ser maior que o nosso ego. A importância da família tem que ser maior que o nosso senso de justiça. A importância da família tem que ser maior do que as nossas feridas, do que as nossas crendices religiosas, do que as nossas opiniões. Deus nos fez para viver em família, porque a única coisa que Deus quer testar a gente é nessa instituição que é a base e referência de todo pacto que Deus vai instituir para cada um de nós. Não impeça nessa noite que as promessas, que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida. Não perca a oferta, a comunhão, a festa, o afeto, a bênção do Senhor, porque você está tão magoado, está tão ferido por algo que quebrou relacionamentos que podem ser restaurados nessa noite. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Eu queria fazer um apelo ao seu coração nessa noite da seguinte forma: você está com relacionamentos hoje quebrados, você sente amargura, você não quer saber mais daquela pessoa. Às vezes, irmão, você diz até assim: pastor, não, eu já perdoei, não sou obrigado a conviver, não. E o que você está fazendo, sabe o que é? É ignorar aquela pessoa como se ela não existisse. Isso é pior, porque a Bíblia fala para você andar e caminhar até 2.000 milhas com o teu inimigo. E para você fazer isso, você vai ter que estar andando junto com ele. Às vezes teu coração está impedindo você celebrar uma grande festa, de você ter afeto. E você está definhando na sua mágoa, nos seus ressentimentos, e o Senhor está falando: ei, reconcilie, restaure. Tem afeto, tem bênção, tem comunhão, tem festa. Tem uma oferta que agrada ao Senhor, e Deus te chama a fazer isso nesse momento. Eu quero pedir para você que está olhando para a sua vida agora, dizendo: pastor, tem algo quebrado, sim. Eu quebrei com meu marido, eu quebrei com a minha esposa, eu quebrei com meu pai, eu quebrei com um cunhado, eu quebrei com a minha sogra, eu quebrei relacionamento, e eu preciso reconciliar, porque eu quero ser o povo do pacto. E eu quero, em nome de Jesus, experimentar afeto, bênção, comunhão e celebrar a grande festa que o Senhor quer fazer. Eu não quero ficar de fora, como aquele filho mais velho da parábola. Quantos nessa noite estão dizendo assim: pastor, eu sou esse, eu sou essa, e eu quero, em nome de Jesus, tomar uma postura agora de reconciliação. Eu quero perguntar quantos estão aqui no chat dizendo: pastor, eu preciso, eu entendi, eu quero isso na minha vida. Escreve aqui no chat assim: pastor, sou eu, pastor, ore por mim, pastor, eu preciso disso, eu tenho que vencer essa etapa e não estou conseguindo. Eu estou pedindo a Deus que faça da minha vida como fez com Jacó, reconciliar com o sogro, reconciliar com Deus, reconciliar com o irmão. Pastor, ore por mim. Escreve no chat: sou eu. Mas quero pedir também ao público aqui presente: quantos nessa noite estão dizendo: eu preciso de reconciliação? Eu estou olhando lá para aquele dia, aquele momento que eu vivi, aquilo até hoje me perturba. E se eu falar que eu estou bem, não estou não.
e não houve reconciliação, mas hoje eu decido por isso na minha vida. Eu sei que eu tenho que ceder, eu sei que talvez eu tenha que sacrificar, eu sei que talvez eu tenha que ouvir algumas coisas que eu não gostaria, mas eu estou disposto a fazer isso, sabe para quê? Para entregar uma oferta que agrade a Deus, para ter comunhão, para que haja uma festa, para que haja bênção, para que haja afeto. Você quer fazer isso? Faça um sinal assim para mim, onde você está dizendo, sou eu. Muita gente, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente na galeria, minha esquerda, minha direita. Há mais alguém dizendo assim, sou eu. Pastor, eu preciso reconciliar. Faz um sinal, eu quero orar por você. Eu não vou estender muito esse momento. Há mais alguém? Estou te vendo aqui à minha direita. Amém. Há mais alguém dizendo, sou eu. Aqui no centro, estou vendo aqui a senhora, Deus abençoe. Há mais alguém dizendo, pastor, eu preciso, estou te vendo aqui. Oh Deus. Há mais alguém aqui à minha direita, tanta gente. Sou eu preciso reconciliar, eu preciso ajustar, eu preciso fazer isso. Vamos viver dentro de um ambiente que haja respeito, que haja consideração e que a palavra de Deus vai fazer a diferença. Há mais alguém no chat dizendo? Muita gente aqui escrevendo aqui, Ariane, tanta gente aqui, Edneia, Vanessa, Márcia Fernandes, o Nelson. Há mais alguém dizendo, sou eu vou orar com você. Senhor, tome a sua igreja nessa noite em suas mãos. O Senhor nos gerou para viver em família, e às vezes, ó Deus, por motivos tão fúteis, tão banais, a gente quebra relacionamentos, a gente se magoa, mas hoje é o dia da reconciliação. Permita, ó Deus, que caia por terra na nossa vida todo orgulho, todo ponto de vista, Senhor, que nos faz olhar apenas para um único ponto. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, para que consigamos sim ceder, abençoar, restaurar aquilo que um dia, Deus, fora roubado da nossa convivência. Nós não queremos saber quem está certo, quem está errado, nós não queremos saber se isso ou aquilo é justo, nós não queremos saber se o outro veio falar num tom difícil. Nós queremos ser aquele povo que vai ser conhecido pelo povo que cede, pelo povo que ama, pelo povo que entrega uma oferta agradável ao Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, afeto, comunhão e viver uma vida onde há festa, celebração, ó Pai. Traz isso de volta, Senhor. Abençoa, Deus, a cada família que corajosamente tiver os seus representantes aqui com mãos erguidas. E aqueles que no chat corajosamente escreveram, sou eu, pastor. Fortaleça os teus filhos para um novo viver. E que nós saiamos daqui nessa noite crendo que a reconciliação chega hoje para um viver diferente, para que todo peso que separava vai cair por terra e toda a restauração, o Senhor possa operar isso na nossa vida, na nossa família, na nossa convivência. Faz essa obra para a glória do nome do Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar o irmão Celso, presidente.